Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade, à nossa igreja. Nós tivemos um tempo muito especial pela manhã, um tempo de ministração. Diferente dos outros domingos, esse domingo é um domingo especial porque pela manhã nós tivemos uma pregação sobre esse tema e agora pela tarde nós teremos uma segunda pregação. De manhã quem ministrou a palavra foi o nosso irmão, amigo Bernardo Degues. Ele é um português bem cearencizado, né? Morou aqui em Fortaleza por alguns anos, mas hoje está em Portugal e aproveitando suas férias, nos visitou, trouxe uma palavra dentro de Atos capítulo 24, mas por conta do aniversário do seu filhinho, ele não pôde estar aqui agora à tarde, então ficou sobre mim a incumbência de poder ministrar à igreja sobre essa temática. A nossa série está caminhando para o fim, né? E eu sou o tipo de pessoa que não gosto de finais de série. Eu já fico pensando assim, poxa, bem que o pessoal poderia escavar aí e encontrar Atos 2, né, assim, o segunda de Atos, para a gente poder ter mais esse gostinho. Mas eu quero então ler com vocês Atos capítulo 24. É um texto longo, nós vamos ler do verso 1 ao verso 26. Mas você vai entender e compreender esse momento. A Bíblia então diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou a sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem, agora ele fala sobre Paulo, é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto.
Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Vamos orar? Pai, nesta noite nós queremos te pedir a ajuda do teu Espírito Santo e que a palavra ministrada possa encontrar um lugar em nossos corações, que nós possamos entender e compreender não somente aquilo que aconteceu no livro de Atos, mas também aquilo que acontece nos dias de hoje, nas nossas vidas, através de nós, em nós, nos nossos corações, e como esta palavra é capaz de nos dirigir segundo a tua vontade e o teu caminho. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus, e a ponte diz: amém. Eu sei que é um texto longo, talvez seja difícil você compreender o cenário, mas eu quero, antes de mergulhar em algumas aplicações, te situar no que estava acontecendo. Para falarmos do julgamento de Paulo diante de Félix em Cesareia, vamos compreender então esse cenário. Paulo havia encerrado a sua terceira viagem missionária em Éfeso. Em Éfeso, Paulo se despede dos presbíteros em prantos e chorando ele diz que não sabe quando os veria novamente. Paulo ali recolhe as ofertas para levá-las à Judéia, local onde nasce a igreja de Jesus, local onde o Pentecostes acontece. Paulo então, com estas ofertas, retorna ao lugar onde a igreja começou a reverberar o evangelho. Ali, em Jerusalém, Paulo está também cumprindo uma profecia. Um homem chamado Ágapo, em Atos capítulo 21, ele tira o seu cinto, amarra em suas mãos e diz a Paulo: esse será o seu destino em Jerusalém. Prisões te esperam para você em Jerusalém. Paulo então, em Jerusalém, ele é julgado pelo Sinédrio. O que seria o Sinédrio? O Sinédrio não é o julgamento, digamos, civil nem criminal. Sinédrio julgava as pessoas do ponto de vista religioso. Sinédrio era um julgamento formado por duas classes religiosas, os fariseus e os saduceus. Estes então julgavam crimes religiosos. Ali Paulo está sobre falsas acusações. E no momento da sua defesa, Paulo brada na língua hebraica uma frase de uma forma muito inteligente, mas também esta frase serviu como uma dinamite. O apóstolo Paulo, diante de fariseus e saduceus, ele brada dizendo crer na ressurreição dos mortos, e esse era o motivo que ele estava sendo julgado. Por que essa frase caiu como uma bomba? Porque nós tínhamos dois grupos religiosos. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição.
Já os saduceus não. Quando o apóstolo Paulo grita dizendo em hebraico, eu estou sendo julgado porque acredito na ressurreição dos mortos, Paulo agora divide o tribunal, saduceus e fariseus começam a brigar, e aquele lugar de debate começa a ganhar aspectos de muita fúria, a ponto de que esses dois públicos agora brigando entre si, se inflamam, desejando matar o apóstolo Paulo. Nesta situação, Lísias, comandante do exército romano, para preservar Paulo, o prende. Tira Paulo daquela situação, devido à grande fúria da multidão, e o prende. Ali, Paulo preso em Jerusalém, tem uma experiência com Jesus. Ali, naquela prisão em Jerusalém, nós lemos o que acontece em Atos capítulo 23, verso 11. E olha o que a Bíblia diz. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Nós estamos entendendo o cenário para chegarmos em Atos capítulo 24. Esse cenário é um cenário de fúria, de violência. Paulo estava jurado de morte por 40 judeus. Homens que estavam tramando a morte do apóstolo em Jerusalém. Ele é preso para ser protegido, tem um encontro com Jesus, e Jesus diz: seja corajoso, porque o seu testemunho não é só para Jerusalém, o seu testemunho é para Roma. Uma inquisição está sendo formada enquanto Paulo estava preso. Essa inquisição é vazada e um sobrinho de Paulo sabe da notícia. Ele corre então a Lísias, comandante romano, e diz: olha, estão tramando para matar Paulo, e isso não é justo conforme a lei romana. Paulo precisa ser julgado em Roma. Sabe o que Lísias faz? Lísias organiza um exército de 200 soldados romanos para conduzir Paulo intacto até o seu destino final, que seria aqui, Cesareia Marítima. O que nós podemos aprender com isso? O império tinha planos para Paulo. Paulo tinha planos para si. Os judeus tinham planos para Paulo. Mas um que é Cristo tinha um plano, e o plano de Cristo sempre irá prevalecer sobre todos os outros planos. Você consegue imaginar que coisa inusitada e interessante? O Império Romano, que iria no futuro matar o apóstolo Paulo, estava cumprindo em Deus um processo de proteger o apóstolo dos judeus até Cesareia. 5 dias após esses eventos, Paulo então está no tribunal. Está no tribunal diante de Ananias, chefe dos sacerdotes, e está também diante de uma figura, um outro homem, um advogado, chamado Tértulo. Este homem estava ali com a missão de usar da sua dialética, de usar da sua capacidade de comunicação, de usar da sua persuasão para captar o coração do imperador, a fim de que Paulo pudesse ser condenado. Tértulo é um advogado contratado para acusar Paulo, e Tértulo começa a sua ação tecendo um artifício do direito romano, conhecido como captatio benevolentia, que significa inflar o ego do juiz. Ele começa dizendo: Félix, olha, você tem feito tantas coisas boas e maravilhosas. Félix, a paz tem reinado. Ele está enchendo o ego de Félix para conseguir, de alguma forma, encontrar em Félix benevolência. Ele bajula Félix para fazer uma média. E então ele começa a acusar o apóstolo Paulo. Que acusações são essas?
A primeira acusação que nós podemos ver aqui, o apóstolo Paulo está sendo acusado de ser uma peste. Tem um slide aí? Que eu me perdi. A segunda acusação é que Paulo seria chefe da seita, líder da seita dos nazarenos. E a terceira acusação de Tértulo é que Paulo está tramando um golpe contra o Império Romano. Ele então cita 3 falsas acusações. O que é interessante perceber o que está acontecendo aqui. Tértulo não está mais trabalhando a acusação de Paulo no ambiente religioso. O Sinédrio tentou acusar Paulo no viés da religião. Não conseguindo, contrata um advogado para convencer o imperador que pouco está se importando com questões religiosas. Quando eu e você nós estamos lendo seita dos nazarenos, nós podemos pensar que isso é uma palavra de cunho religioso, não na realidade da época. Inclusive algumas traduções vão trazer, em vez de seita dos nazarenos, eles trabalham o nome partido. Ou seja, Tértulo está acusando Paulo não de uma questão religiosa, porque Paulo venceu os religiosos no Sinédrio. Agora, nessa instância, Tértulo está com a estratégia de poder denunciar Paulo no aspecto político. Depois dessas 3 acusações, diante de um imperador, um advogado profissional, o chefe dos sacerdotes, sabendo que ele havia causado um burburinho onde pelo menos 40 homens estavam tentando contra a sua vida, como é que você acha que estava o coração do apóstolo? Como é que estaria o seu coração? Como você reage diante de provações? E como você reage diante de provações das quais você considera que são provações injustas? Como você reage diante de uma injustiça que está invadindo a sua vida? Como você se sente diante disso? O apóstolo Paulo está nessa situação. E nessa situação ele não tem quem o defenda. Ele mesmo precisa se defender. Diante desse cenário, ele se levanta em sua defesa, e o verso 10, ele nos abre uma cortina que deve nos despertar muita curiosidade, porque esse não é o natural do ser humano. Quando Paulo se levanta para se defender, ele se levanta dizendo: é com bom ânimo que eu vou me defender. E aqui então me surge a primeira pergunta, a primeira questão desse texto. Como ter bom ânimo diante das provações? Como não desanimar quando eu estou sendo provado? E aqui eu estou falando de injustiça. Aqui eu estou falando de perseguição. Aqui eu estou falando de morte iminente. Aqui eu estou falando de uma trama, de uma conspiração contra mim. Como não perder o ânimo diante das provações? Esta é uma primeira pergunta inquietante do texto. E eu acho que o texto nos oferece uma primeira resposta à luz dos seus 3 protagonistas. Como nós não vamos perder o ânimo diante das provações da nossa vida? Quem é o primeiro protagonista dessa história? Nós podemos dizer que o primeiro é Tértulo. Qual é o caminho da vida do Tértulo? Tértulo é alguém relativista. Tértulo é alguém manipulador. Tértulo é alguém que toda hora está dando desculpa na vida e toda hora está distorcendo a verdade. Quando as provações caírem sobre Tértulo, Tértulo não terá bom ânimo, porque Tértulo é um mentiroso, ele é um relativista. Nós não conseguiremos ter bom ânimo diante das provações, seguindo os passos do Tértulo. Pessoas que ao invés de encararem a vida de forma real e verdadeira, elas são pessoas que gostam de serpentear.
O que essa palavra talvez nem é tão utilizada no português, mas pessoas que andam como serpente, elas são astutas, elas dão voltas, elas fazem manobras para não encarar a realidade dos fatos, para não encarar a verdade. Elas só encaram a verdade quando a verdade traz a elas o lucro, o benefício, o favor, mas quando a verdade as coloca em um lugar complicado de confronto, de mudança, elas mudam a narrativa. Elas começam a usar de frases para despertar nas pessoas benevolência. Elas começam a tentar agir como se a vida fosse um tabuleiro, e ela tenta conduzir os pinos ao favor da sua jogada. E isso é Tértulo. E pessoas que vivem como Tértulo não terão bom ânimo diante das provações. O segundo personagem que nós temos nessa história é o Paulo. E diferente do Tértulo, que é relativista, que é manipulador, que ele consegue distorcer a verdade, nós temos Paulo, alguém completamente realista, comprometido com a verdade. Paulo está diante do imperador, sabendo que estava sendo injustiçado, sabendo que o seu destino poderia ser a execução. E diante dessa situação, Paulo não se desaliançou da verdade. Por que Paulo fez isso? Coragem? Não somente. Consciência. Consciência de quê? Nós trabalhamos um conceito de Deus, e um desses conceitos define Deus como onipresente. Deus está em todos os lugares. Esse conceito se torna um pouco limitado ou equivocado quando nós trabalhamos o dualismo entre verdade e mentira. Paulo não abriu mão da verdade não por uma questão de coragem, não abriu mão da verdade por uma questão de consciência. O meu Deus não está na mentira. Se eu abraçar a mentira, eu estarei me desamparando de Deus. Eu não vou compactuar com a mentira, porque onde a mentira está, Deus não está. E se eu compactuo com a mentira, eu não terei em quem me amparar, eu não terei bom ânimo na mentira. Eu poderei ter adrenalina, eu poderei ter uma súbita felicidade, eu poderei ter a minha autoimagem preservada, mas Paulo tinha uma outra consciência. Entre a minha reputação e o meu caráter, eu prefiro ficar com a verdade e preservar o meu caráter. Muitas pessoas estão vivendo uma mentira em prol da sua autoimagem e no dia da aprovação não terão bom ânimo, porque elas estão onde Deus não está. E nós temos um terceiro personagem, o Félix. Quem seria o Félix? O negacionista. Félix é aquele que quando ouve o evangelho, quando ouve as palavras do apóstolo Paulo, ele olha para aquilo e o apóstolo Paulo está falando de 3 coisas que são pesadas. A primeira, justificação, você não pode fazer nada por você mesmo. A segunda, santificação, os justificados vivem de uma forma diferente. E a terceira, ele fala sobre escatologia. Nós vivemos de forma diferente porque nós temos a certeza de que no futuro o nosso Deus irá voltar. Félix não aguenta. E Félix diz, olha, vai embora, dá um tempo, isso aqui não é para mim. Negacionista, mentiroso. Nem Tértulo, nem Félix terão bom ânimo diante das provações. Tértulo foge de acusar Paulo na esfera religiosa e passa a difamá-lo, então, politicamente. A defesa de Paulo, então, começa a se discorrer. Por que Paulo tem bom ânimo diante das provações? Primeiro, pelo seu compromisso com a verdade e não com a mentira. Ele não é Tértulo, ele não é Félix, ele não joga na esfera desses homens.
A segunda coisa que nós podemos olhar na defesa do apóstolo Paulo, quando ele começa a se defender, ele deixa muito claro: olha, vocês estão me chamando de líder político de um partido? Eu não tenho interesse em poderes políticos. Eu não tenho interesse em poderes partidários, pois esses poderes são temporais. Os métodos da história estão fadados ao fracasso. O apóstolo Paulo começa a sua defesa dizendo: eu não acredito, eu não estou na mesma esfera que vocês, eu não estou na mesma dimensão que vocês estão, eu não estou brigando com vocês, vocês não são meus inimigos, eu não estou na esperança de que algum homem pode fazer algo bom para mim. Por que muitas vezes nós não temos bom ânimo nas provações? Porque nós olhamos para os nossos acusadores, para as pessoas que estão contra nós, e nós nos sentimos reféns dessas pessoas, a tal ponto de pensar assim: aquele que está me magoando é capaz de me oferecer o socorro. Ou nós queremos sair de pessoas que nos magoam e encontrar pessoas que nos amam. Nós estamos lutando na mesma esfera, não teremos bom ânimo. Porque o homem, o sistema humano, a política humana, o favor humano está fadado ao fracasso. O apóstolo Paulo, ele está tendo bom ânimo na sua provação, porque ele tem dimensão, que não é um advogado que tem a sua vida, que não é um imperador que tem a sua vida, que não é um povo que tem a sua vida, que não é uma religião humana que tem a sua vida, que esses poderes não são capazes nem de matar e nem de salvar o apóstolo. Então ele se alegra porque ele tem a compreensão de que mesmo diante das estruturas humanas, não são os homens que têm poder algum sobre ele. O que tem lhe causado provações? Quem são as pessoas que têm lhe causado provações? Como eu posso ter o bom ânimo de Paulo? Não se rendendo às pessoas que te provam, e nem se entregando às supostas pessoas que podem lhe salvar, indo para uma outra dimensão e uma outra esfera, compreendendo que quem está lutando por você, quem está lhe defendendo, quem está lhe sustentando é o próprio Deus. Paulo sai dessa esfera. Quando eu comecei a me debruçar sobre esse texto, eu senti um desejo de dizer assim: Senhor, eu posso guardar esse esboço para poder pregar em setembro, outubro de 2026? Essa era a minha vontade. Sabe por quê? Porque muitos estão tentando colocar religião e política em um mesmo pacote. Muitas pessoas vão se degladiar em 2026 achando que o seu candidato, a sua candidata, o seu partido é o seu Messias, o seu Salvador. Muitos outros vão ficar revoltados com a sua opinião, porque vão olhar para o seu partido e vão dizer: não são heróis, são vilões. E aqui nós estamos vendo um crente tendo bom ânimo, porque ele olha para as coisas desse mundo, seja qual é o lado, seja qual for o partido, seja qual for o candidato, ele olha para isso e diz: tudo isso não me pertence, está fadado ao fracasso. Isso não tem poder sobre mim. Paulo tinha plena consciência: eu fui retirado desse mundo. Por que ele teve bom ânimo? Porque ele sabia como isso funcionava. Afinal, Paulo servia na sua vida pregressa aos fariseus e saduceus. Paulo estava lá vendo Estevão sendo morto, executado, e Paulo estava lá para testemunhar. Paulo pediu aos sumos sacerdotes, usou de benevolência enquanto Saulo para dizer: eu gostaria de cartas que me permitissem matar os cristãos. Paulo está olhando para tudo aquilo, todo aquele teatro humano e dizendo: isso não me pertence mais. Eu vim desse lugar, existe um poder que me resgatou deste lugar, e o poder que me resgatou deste lugar não permite que eu volte para esse lugar, e me sustenta contra todas essas coisas. Eu fui retirado deste mundo. Talvez é por isso que ele escreve 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5, quando ele diz:
Pois, embora vivamos como homens, como Tértulo, como Félix, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, não são articulações políticas, não são capacidades de persuasão. Pelo contrário, as armas que lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo teve bom ânimo porque sabia que não estava mais nessa dimensão. Essa luta não era contra ele. O que podemos aprender de forma prática? O primeiro passo para o bom ânimo, diante das mentiras, a melhor solução é permanecer com a verdade. A segunda coisa que nós podemos ver na vida deste homem, diante da sua provação, Paulo era um cristão confessional. Paulo era alguém que não vivia uma vida dupla. Ele não era alguém que o que ele tinha na boca não tinha no coração, ou o que ele tinha no coração não havia na boca. Ele era alguém que tinha, pelo Espírito de Deus, essa vida confessional. Em outras palavras, o que arde aqui dentro de mim, sai pela minha boca. A fé que eu vivo é o cumprimento de tudo aquilo que a história de Israel experimentou e registrou, e eu descobri que Jesus é o coroamento de toda a revelação de Deus. Paulo era esse cristão confessional. É triste ver isso, irmãos. Hoje nós estamos vivendo em um país politicamente correto, tolerante, de uma certa nobreza do ponto de vista religioso. As perseguições violentas contra a igreja, elas não acontecem como acontecem em outros lugares. Mas é vergonhoso pensar que, enquanto nós temos irmãos na Nigéria, enfrentando a morte face a face, por não negar aquilo que eles creem, do lado de cá, nós vivemos sem ter a menor consciência daquilo que nós estamos crendo. A espiritualidade ocidental, ela virou uma coisa tão intangível, tão abstrata, tão mística, é tanta simpatia, é tanto poder positivo, é tanto esoterismo, que os cristãos dos dias atuais, do Brasil, não têm nem consciência do que creem. O apóstolo Paulo, ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, eu tenho a consciência limpa. O que é a consciência limpa? Eu tenho paz com a minha alma, porque o que eu estou fazendo daqui para fora está completamente alinhado com o que aconteceu daqui para dentro. Paulo, como cristão confessional, é um cristão que tem nos lábios a razão da sua fé. Ele não omite a sua fé, pelo contrário, ele anuncia em quem e por que ele crê. Falamos há tempos atrás sobre o culto da reforma, a contribuição de Lutero, a contribuição de Gutenberg, na composição de um livro. Mas esse livro se tornou acessível há pouco mais de 2 séculos. Você tem noção disso? Johan, não, mas a reforma não tem mais de 500 anos. Como assim há pouco mais de 2 séculos? Há pouco mais de 2 séculos nós temos traduções acessíveis, há pouco mais de 2 séculos nós temos impressões que valem e possibilitam uma distribuição a um custo acessível. Há pouco mais de 2 séculos nós temos um processo de alfabetização democrático que permite com que toda ou a maioria da população tenha a condição de ler o que está escrito. Há pouco mais de 2 séculos. Você tem noção que eu e você então nascemos numa janela privilegiada?
Se fosse há 200 anos atrás, nós não teríamos esse livro. Mas hoje em dia, com esse livro na mão, com a alfabetização desenvolvida, nós ainda continuamos incapazes de defender aquilo que nós cremos. Como igreja, como cristãos, nós deveríamos talvez resgatar uma prática que pela ignorância nós atribuímos à Igreja Católica. Mas na verdade essa foi uma prática instituída pelos discípulos de Jesus. Sabe que prática era essa? A confissão do credo apostólico. Sabe por que o credo apostólico foi instituído no meio da comunidade, no meio da igreja? Sabe por quê? Na época de Paulo era assim, gente. A gente se reuniu aqui, irmãos, esse domingo a gente acabou de receber a carta referente aos Efésios. Nós vamos ler a carta aqui juntos, amém? Aí a gente vai ler a carta. Quando acabava o culto daquela época, sabe o que acontecia? A gente enrolava a carta, embalava a carta, entregava um emissário. O emissário ia para uma outra comunidade. Efésios passou, irmãos. E a gente ficava aqui agora dizendo assim, o que vai acontecer? Será que domingo chega alguma porção da Escritura? Ou será que não? Dali a pouco alguém diz, rapaz, está chegando uma carta. E a gente se reúne. A gente abre o rolo, a gente lê. E essa carta é enviada para uma outra igreja. Era assim naquela época. Então os discípulos, na preocupação de cravar os valores da nossa fé no coração de cada discípulo, eles elaboraram o quê? Um credo. E eles sabiam isso decorado. Para quê? Para duas razões. Para que rapidamente eles pudessem defender a sua fé e para que rapidamente eles pudessem proclamar a sua fé. E é triste pensar que hoje, com tanto tempo, com tanto recurso, com tanta liberdade, nós não temos a mínima consciência daquilo que nós cremos. Não temos. Talvez é tempo de voltar ao credo apostólico. Não como uma reza, não como uma repetição de mantra, mas como alguém que ganha consciência daquilo que crê. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, e o credo diz católica, mas aí, não é católica religiosa, católica no sentido da palavra universal, em outros termos, creio na Santa Igreja espalhada, que se mantém na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós deveríamos ter mais consciência daquilo que nós estamos crendo. Porque se nós não temos consciência do que cremos, não poderemos ter bom ânimo no dia da provação. 1 Pedro nos remete a isso. Parece que Pedro lembrou de Paulo e disse, deixa eu escrever alguma coisa aqui. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração e estejam sempre preparados, olha só, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando eu falo sobre isso, irmãos, lembra do contexto da igreja primitiva? Johan, como é que eles estavam preparados se eles não estudavam tanto, não tinham capacidade didática, pedagógica, não tinham material? O que é estar
plenamente, ou o que é estar prontamente, ou o que é estar sempre preparados. É acreditar naquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 20, a partir do verso 10, quando ele diz assim: quando vocês forem levados aos tribunais, quando vocês forem ser julgados por alguém, quando alguém interrogar vocês, que vocês possam ter a certeza que o meu Espírito vai falar através de vocês. Aqui nós não estamos falando do ponto de vista somente de inteligência. Inteligência é importante, equilibra a fé. Mas aqui nós também estamos falando de intimidade. Capacidade de discernir qual a vontade de Deus para mim por meio do seu Espírito. Esses dias fui perguntado de algumas questões que são difíceis de responder. E na cartilha nós não temos como tratar algumas coisas com respostas objetivas. E aí, pastor, é o item A ou o item B? Tem questões na nossa fé das quais nós temos que discernir no Espírito qual é a resposta certa. Não é só uma questão de inteligência, mas também uma questão de intimidade. Quando é que nós teremos bom ânimo no dia da nossa aprovação? Quando nós podemos ser como Paulo foi? Termos a nossa consciência limpa. E o que significa isso? Eu estou sendo limpo pela palavra de Deus, eu estou sendo limpo pelo Espírito de Deus, as coisas velhas estão passando, a minha inteligência, a minha mentalidade está sendo renovada, mas o meu espírito também está sendo renovado, é a inteligência e também a intimidade. Cristãos não podem ser superficiais, porque a causa que nos transformou foi uma causa de morte. Eu e você, nós estamos carregando as marcas, as chagas de Cristo. Eu e você carregamos as marcas da cruz de Cristo. Eu e você, nós somos redimidos e salvos, porque isso custou a morte de Jesus. E morte não é algo superficial. Quem dirá a nossa fé? Por isso que não dá. Não dá para ser cristão de YouTube, não dá para ser cristão de Instagram, não dá para olhar para isso aqui e dizer assim: eu vou participar de um evento para recarregar para a semana. Não. Paulo continua a sua defesa, e ele diz: não profanei, antes eu segui todos os rituais. E Paulo então aponta mais uma vez para a ressurreição, deixando firme a sua posição de não ter medo de ser julgado por ninguém. O cristão não deveria ter medo de julgamento. Eu e você, nós não somos mais réus das opiniões humanas. Nós não deveríamos ser réus das opiniões dos religiosos. Nós não deveríamos ser réus das opiniões daqueles que nos amam. Nós não deveríamos ser réu das opiniões de uma igreja ou de uma denominação. Sabe por quê? Porque nós deveríamos estar constantemente aterrorizados pelo simples fato de que um tribunal humano será passageiro, mas um dia eu e você estaremos diante de um tribunal eterno. É o tribunal de Deus. Não estou nem aí para a sua opinião. Isso não é descarte. Isso precisa ser reflexo de uma profunda convicção de que nós iremos estar um dia diante do tribunal de Deus. E aí sim, se diante do tribunal de Deus eu estou com a minha consciência limpa, eu não sou refém de mais ninguém. Eu não sou réu de mais ninguém. Se diante do tribunal de Deus eu estou com a consciência limpa, eu não serei mais abalado, porque eu sei que nada escapa do seu olhar. Esse sim é o tribunal que todos deveriam temer. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 4:3. Olha o que ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Quem é justificado pela fé
não precisa mais de justificativas. É por isso que o apóstolo Paulo está fazendo um movimento que ele é incomum e antinatural ao ser humano. Ele foi acusado injustamente. O seu ego foi completamente ferido. Quando lhe é dado o poder da voz, o apóstolo Paulo tira ele mesmo de cena. E ele usa da sua voz para proclamar o Evangelho. Por que nós podemos ter bom ânimo nas provações? Porque a provação nos dá uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? Troque a defesa do seu ego pelo anúncio do Evangelho. Essa é a oportunidade da aprovação. Você consegue entender o que aconteceu? O apóstolo Paulo está sendo acusado injustamente. A sua cabeça está à prova. A sua vida está ameaçada. Ele se tira de cena, abrindo mão da sua defesa. Ele se coloca em risco para que a pregação do Evangelho tenha sucesso. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque ele entendeu que antes de ser raptado pelos judeus, antes de ser raptado pelo império, ele foi capturado por Jesus. E quem é capturado por Jesus não tem outra escolha de vida a não ser anunciar as obras de Jesus com a sua vida. Ele não tinha outra escolha. Ele não tinha como defender a própria vida, porque no momento que nós somos capturados por Jesus, sabe o que acontece? Ele pega a nossa biografia e ele rasga. A nossa vida deixa de ser nossa e passa a ser dele. E tudo que nós devemos fazer deve convergir para a anunciação da sua pessoa, da sua obra e da sua palavra. Paulo não está temendo a morte, porque no seu coração ele já tinha convicção de que ele já havia morrido. Eu estou escondido com Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já não mais eu vivo, mas sim Cristo vive em mim. As provações, elas são oportunidades para que nós possamos desfrutar de uma vida de quem já morreu. Nós estamos tendo bom ânimo na provação, porque a gente pode olhar para essa situação e dizer, se fosse somente eu não estaria mais aqui. Mas se aqui estou, é porque alguém está me sustentando. A minha vida não está mais em mim. Ele aproveita a sua oportunidade de defesa e ele prega o Evangelho. Ele prega então para Félix, dizendo: justificação, domínio próprio e juízo. E aí sim, nós podemos agora ler, diante disso tudo, nós podemos ler Romanos capítulo 8, com as lentes certas. Agora nós podemos cair nesse texto tão famoso e compreender do que o apóstolo Paulo estava falando. Quero convidar você, eu não coloquei no telão para que nós pudéssemos abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia em Romanos 8, 35 a 39, onde o apóstolo Paulo então escreve. Romanos 8, do verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta não é uma pergunta de quem tem dúvida. Essa pergunta é uma pergunta de quem tem certeza. O apóstolo Paulo não está fazendo uma pergunta de quem não sabe. Ele pergunta de quem contestou e experimentou. Ele está dizendo: pelo que eu experimentei, nada é capaz de separar-me do amor de Cristo.
pelo que eu vivi com esse Jesus, nada foi capaz de me separar dele. E ele começa então a revisitar o seu passado, a sua própria história, e ele começa a pensar, buscando uma resposta para a sua dúvida, ou buscando uma dúvida que confronte a sua certeza. Ele pensa, será tribulação? E automaticamente deve responder, não, porque eu fui extremamente atribulado. Será angústia? Não, por quê? Porque eu fui completamente angustiado. Será perseguição? De forma alguma, porque eu fui extremamente perseguido. Será fome? Não. Eu já estive preso, já passei fome. Eu já fui espancado a ponto de me terem como morto, sem nem condições de me alimentar. Será nudez? Também não. Porque enquanto fui perseguido, apedrejado, linchado, no cárcere eu também estive nu. Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Paulo não está levantando a interrogação com dúvida. Paulo está levantando a interrogação para nos demonstrar as suas certezas. Ele está olhando para o seu próprio caminho. Por que Paulo teve bom ânimo, irmãos, diante da provação? Porque ele sabia que somente um é capaz de ter um plano que se sobressai sobre todo plano. Porque ele sabia que existe um dia da morte, mas esse dia só chega para todo e qualquer ser humano quando isso aprouve ao Senhor. Você olha para a vida dos apóstolos, todos foram martirizados, todos perseguidos, todos foram mortos, a não ser um, João. João teve morte natural. João foi tentado na execução, jogaram nele óleo quente, isso não fez nenhum mal, tiveram que excluir ele do meio público, na tentativa de abafar este milagre, e ele fica recluso na ilha de Patmos. Ali ele tem as revelações do Apocalipse, ali ele tem uma visão, e quando ele tem a visão ele cai como morto. Os homens tentaram matar ele e ele não morreu. E agora ele encontrou Jesus e ele caiu como morto. O que isso está nos ensinando? Tantos outros morreram por morte matada. Esse aqui vai morrer de morte morrida. O que isso está nos ensinando? Ao ver o Cristo está com uma chave na mão. Duas chaves na mão. A primeira é a chave do inferno. A segunda é a chave da morte. Eu fico imaginando essa cena, de Jesus olhando para o João, Adriano, dizendo assim, ei João, tira a chave assim, ó. Estou com a chave da morte e do inferno na minha mão. Em outras palavras, ninguém morre se não for da permissão de Deus. Aqui, o entendimento é como se, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias nós temos perseguidores, não do ponto de vista humano, mas certamente do ponto de vista espiritual. Todos os dias nós temos alguém que está tramando a nossa morte, está buscando ceifar a nossa vida, e isso dura o dia inteiro, a ponto que para o nosso perseguidor, nós somos como ovelhas indo para um matadouro. Mas aquele que está rodando a chave, ele diz que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí o apóstolo Paulo, diante desse seu monólogo de dúvidas, perguntas que são levantadas para que certezas apareçam, ele diz, eu estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, diante das provações, encontra bom ânimo, porque as suas interrogações, elas são surpreendidas com essas profundas certezas. Para terminar, eu tinha algumas perguntas para lhe sacudir nessa noite. A primeira, seria o dia de você converter o seu caminho? Será que você tem sido Tértulo? Será que você tem sido Félix? E talvez a mensagem desta noite é a mensagem que nos confronta a uma mudança de rota, a uma mudança de caminho. Como eu sei se eu sou um ou se eu sou outro? Você sabe, porque a nós foi dada uma boa consciência. Mas se você ainda precisa de uma ajuda para admitir, como é que você tem encarado as suas provações? Há somente um caminho onde nós podemos encarar as nossas provações com bom ânimo. Se nós estamos encarando as nossas provações desanimados, desestruturados, talvez nós precisamos corrigir os nossos caminhos. Talvez nós estamos no jogo da manipulação, da mentira, da negação, do tentar amenizar, na ideia de ficar serpenteando as coisas. A primeira coisa então é: será que você precisa converter o seu caminho nessa noite? A segunda coisa: será que você não está onde você está? Porque Deus está lhe chamando de volta para provar do seu profundo e inseparável amor? Será que esse vale, será que esse lugar de perseguição, será que esse lugar de angústia, esse deserto, não é o lugar da revelação de Deus para você? Não é um lugar onde o seu orgulho deve ser quebrado, onde a sua autossuficiência deve ser quebrada, onde o seu coração endurecido de pedra deve voltar a ser um coração de carne? Será que Deus não está lhe chamando para que você volte a ser um ser humano? Porque nessa história nós só temos um ser humano, que é Paulo. Os outros estão desconfigurados, distantes. A minha oração é que essa palavra seja para você um ânimo, um alento e uma certeza de que aquilo que nós cantamos hoje aqui, isso é uma verdade eterna, gravada no meu e no seu coração pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nada é capaz de nos separar do seu amor, nada. Ninguém. O caminho está aberto, a cruz está vazia, as correntes foram quebradas, os tribunais humanos, tudo aquilo que era contra nós, caíram. E diante do tribunal divino, nós podemos exultar de alegria, porque como réus, nós somos culpados. Mas diferente de Tértulo, que brincou com a mentira, nós temos um advogado do nosso lado, comprometido com a verdade, o nosso Jesus. E por meio dele, a sentença desse tribunal é que nós somos livres. E não só livres, mas nós nos tornamos amados, filhos e filhas.
você não escapa somente da prisão e da condenação. Você está livre e agora é adotado para voltar para casa. Esse é o Evangelho. Talvez você veio para cá para ser animado com essa palavra, assim como eu. Para que diante das suas provações você encontre bom ânimo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, diante do tribunal divino, que é o tribunal que mais importa, nós não queremos ser como Tértulo, nem tampouco como Félix. Nós queremos ser como Paulo, e que diante deste tribunal, a postura não é eu vim me defender. A postura não é eu vim me justificar. A postura não é eu vim pedir para remarcar a audiência. A postura correta é eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. E nós podemos ter bom ânimo diante das provações, porque em Cristo Jesus, essas provações elas abrem um caminho para que aquele que se acha de pé possa agora estar de joelhos. Para aquele que se acha fraco possa, à medida que se rende ao Senhor, ser fortalecido. Que o Senhor possa ter a liberdade de moldar o nosso coração, para que as inquisições deste mundo não sejam capazes de embaraçar os nossos pés, para que as ofensas que são dadas contra nós, para que a indiferença, para que as maldades das quais nós recebemos, muitas destas de forma injusta, que todas essas coisas sejam convertidas ao que a Tua palavra nos diz quando diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós nessa noite encaramos as provações não com manipulação, não com negação. Nós encaramos de forma honesta e realista. E se são coisas das quais nós fizemos, que seja tempo de arrependimento e de dizer: Senhor, eu fiz, me perdoa, me livra disso, Senhor. Eu quero ser liberto. E se forem coisas das quais nós não fizemos, mas são tramadas contra nós, nós vamos só dizer: Senhor, eu me rendo. E eu aproveitarei desta questão, não para defender o meu ego, mas sim para proclamar o Evangelho.